Olá pessoal, eu estava pensando que eu precisava corrigir algumas das atividades da lista, precisava dar o gabarito para vocês, que talvez fosse interessante fazer uma retomada de alguns conteúdos, então eu decidi gravar esses vídeos para fazer alguns exercícios da lista que vocês têm a avaliação. Se der tempo, eu faço todos. Se não der tempo, eu faço os que eu achar mais interessante ou até onde eu conseguir ir, certo? Eu vou fazer a resolução desses exercícios no Excel. No entanto, vocês precisam fazer esses exercícios no papel, porque vocês vão precisar fazer a avaliação no papel, certo? Mas aqui no Excel fica o gabarito para vocês e depois eu compartilho esse arquivo do Excel para que vocês possam fazer o trabalho seguinte. E aí vão ter algumas coisas que vocês já viram naquela aula de Excel e mais algumas coisas que eventualmente eu possa estar fazendo aqui, certo? Então, na número 1 tem uma amostra de alguns dados e a gente precisa construir uma distribuição de frequência para isso. Para construir uma distribuição de frequências, eu vou colocar aqui uma coluna para os dados e uma coluna para frequência. E aí, os dados que aparecem, os números que aparecem nesse conjunto de dados são 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E para fazer isso, para saber quanta frequência, quantas vezes o número 3 aparece, eu vou usar a função cont_c. E daí na função cont_c eu tenho que dar um intervalo, então eu vou usar esse intervalo, que são todos os dados que eu tenho digitados aqui. Vou clicar na tecla F4 para que esse intervalo fique travado, para eu poder usar ele nas próximas vezes. E aí o que eu vou procurar nesse intervalo é o valor número 3, que é o que está na direita. Então fica assim a fórmula. E se eu puxar aqui, eu tenho as frequências de cada um dos dados, certo? Para a gente conferir se isso deu certo, a gente pode somar e ver se tem os 20 dados que nós temos lá. Realmente temos os 20 dados, então assim deve ficar a tabela de frequências de vocês. Vou colocar as bordas aqui. Na letra B, a gente precisa construir o gráfico das frequências. O gráfico das frequências vocês podem construir ou um gráfico de pizza ou então um gráfico de barras. Eu prefiro colocar um gráfico de barras porque ele é fácil de desenhar, caso vocês precisem desenhar na avaliação também. E vou usar esse gráfico aqui. O gráfico saiu dessa forma, a gente sabe que não é assim que ele deve sair, né? Porque no número 3, aqui embaixo tem que ter o número 3 e quantas vezes ele apareceu. Então a gente vai clicar aqui, clicar com direito, vou vir aqui em selecionar dados. Aí, o que vai no eixo horizontal eu vou editar, porque o que vai no eixo horizontal é isso aqui. E o que vai no eixo vertical são somente as frequências, isso aqui. E aí o gráfico fica dessa forma, certo? O que vai aqui não é frequência, então eu vou excluir isso e vou adicionar um título para esse eixo, que é dados. A gente não sabe do que são esses dados, a gente sabe que são dados. E o outro eixo é a frequência. E aqui a gente vai chamar de frequência dos dados. Esse é o título desse amiguinho. Frequência dos dados. Então tá aí a letra A e a letra B. Vou colocar isso aqui para baixo para a gente fazer. Depois vocês pegam o arquivo e conferem se o de vocês está adequado. Depois disso, na letra C, a gente precisa determinar quais são as frequências relativas. As frequências relativas, que eu vou chamar de f.relativa, eu vou expressar ela na forma de porcentagem, certo? Então eu quero saber quantos por cento que esse número 1 representa do total. Então eu posso fazer 1 dividido pelo total. Esse total, na verdade aqui a gente vai fazer uma coisa mais inteligente, né? A gente não vai fazer 1 dividido pelo total, a gente vai fazer essa célula
dividido pelo total. E esse total eu vou sempre dividir todos os valores por ele, então eu vou travar ele clicando na tecla F4. E aí isso dá 0,05 e se eu puxar, eu vou ter esses valores aí. Aí eu posso representar esses valores em porcentagem e está feita aquela atividade. Para eu ver se fechou em 100%, eu vou puxar aqui. Eu vou puxar aqui para ele fazer essa soma e fechou 100%. Então tá aí a letra C. Na letra D eu preciso determinar as frequências acumuladas. A frequência acumulada num primeiro momento, é o que eu tenho até aquela classe. Então, no primeiro conjunto de dados, eu tenho exatamente a mesma frequência. A partir da segunda, o que eu tenho é a frequência acumulada anterior mais a frequência da classe. Então, aqui, desculpa, a frequência anterior mais a frequência da classe que eu estou trabalhando. Então, eu tenho isso. E aí, no final, eu tenho que ter o total de dados, certo? E, por último, nós vamos ter a frequência relativa acumulada, que eu posso pensar da mesma forma, só que agora eu vou acumular as frequências relativas. Então, a primeira vai ser igual e a de baixo vai ser igual à anterior mais a frequência atual. Então, aqui eu sei que os dados são 20% dos dados, nesse caso aqui, essa frequência está me dizendo que 20% dos dados são menores ou iguais a 4. E aí, se eu puxar isso, eu tenho as frequências relativas acumuladas, certo? Aí, para isso aqui ficar um pouquinho mais bonitinho, vou acrescentar todas as bordas da tabela. E tá aí. Para fazer isso aqui aparecer, colocar isso aqui centralizado. Certo. Continuando. Determinar qual é a amplitude amostral na letra E. A amplitude amostral, eu vou tirar esse gráfico e vou colocar aqui. O que é a amplitude? É de quanto até quanto que os dados variam. Então, para eu calcular a amplitude, eu vou precisar saber qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo. É claro que vocês podem olhar naturalmente isso e ver que o valor máximo é 8 e que o valor mínimo é 6. Mas quando a gente tem um conjunto de dados grandes e que está misturado, a gente pode usar essas funções do Excel. Então, eu vou procurar um máximo num conjunto de dados que é esse daqui. E vou diminuir o mínimo de um conjunto de dados, que também é esse daqui. E aí a amplitude é 5, ou seja, o valor máximo menos o valor mínimo. Continuando, eu preciso dizer qual é a porcentagem de elementos que são maiores do que 5. Bem, o número 5 está aqui. Eu tenho que até o número 5, ou seja, número 5 ou menor que 5, eu tenho 45%, que é o que está nessa célula aqui, que é a frequência relativa acumulada. Então, o que é maior do que 5 é o que falta para 100%, né? Então, é 55%, que é a resposta da letra F. Então, vou colocar aqui que isso é a letra E, e que na letra F o que a gente tem é 55%. Depois, a gente tem que calcular a média, a mediana e a variância dos dados brutos. Bem, para calcular a média, então vou colocar aqui que isso é a letra G. Na G eu vou calcular a média. É claro que para calcular a média vocês precisam somar todos os valores e dividir pelo conjunto de dados, mas eu vou usar uma função do Excel que é a função média. E aí eu peço para ele calcular a média desse conjunto de dados, e a média de vocês deve ser isso. Além da média, a gente precisa calcular a mediana.
Então, igual... Vocês sabem que para calcular a mediana, os dados eles precisam ser colocados em ordem, certo? Se vocês quiserem calcular a mediana colocando em ordem, deixa eu só dar um ESC aqui que eu não quero brincar com isso aqui. Eu vou primeiro colocar esses dados em ordem. Eu vou aqui classificar do menor para o maior. Como esse conjunto de dados tem 20 valores, a mediana vai estar em quais posições? Vai estar na posição metade e metade mais 1, né? Então vai estar na posição 11 e eu preciso fazer a média entre esses dois valores aqui. Logo, a mediana vai ser 6 nesse caso, né? Contudo, o Excel deve ter uma função para calcular a mediana. Essa função med retorna a mediana, então eu vou calcular o med, ou a mediana, desse conjunto de dados aqui, e isso deu 6. Além disso, a gente precisa calcular qual é a variância dos dados brutos. Então, variância igual, e aí, o que é a variância? Para calcular a variância, a gente tem que pegar cada um dos dados, subtrair a média, essa subtração elevar ao quadrado. Depois, a gente precisa somar todos esses quadrados e dividir pelo total de dados, certo? Então, eu poderia usar uma fórmula para calcular a variância, mas eu não vou usar nenhuma fórmula. Eu vou calcular essa variância passo a passo. Só que antes disso, eu vou pegar todos esses dados aqui e vou colocar eles mais para cá em algum lugar. E o que eu preciso fazer, então? Eu preciso pegar cada um desses dados que eu coloquei em ordem, mas para calcular a variância eu não precisaria. Eu vou pegar esse dado aqui e vou diminuir a média. Então, esse dado aqui, menos a média travada, porque eu sempre quero diminuir esse valor. Só que toda essa subtração vai ter que ser elevada ao quadrado. E aí eu vou ter esse valor. Puxando isso até embaixo, a gente vai encontrar todos esses desvios quadrados com relação à média. Então, lembrando que isso aqui é esse valor menos a média elevado ao quadrado, certo? E aí, para eu fazer a variância, eu preciso somar todos esses valores. Então, eu vou fazer uma soma disso. E o que é a variância? É esse valor total da soma dividido pelo número de dados. Então, a variância é isso aqui dividido pelo total de dados, que é 20. Então, essa variância deu 1,54. Seguindo, então, a gente precisa agora calcular a média, a mediana e a variância através da tabela de frequências. Então, a gente construiu essa tabela de frequências que está aqui, e com ela a gente precisa calcular a média, a mediana e a variância. Para fazer isso, eu vou copiar só essa partezinha aqui da tabela de frequência. Então, eu vou copiar isso aqui e vou colocar aqui a letra H e vou colar. Ops, não copiou. E vou colar isso aqui. Bem, como que eu calculo a média quando eu tenho uma tabela de frequências? Como esses dados aqui são dados discretos, para eu calcular a média, eu sei que eu preciso somar todos os dados e dividir pelo total de dados, certo? Pelo total de valores que eu tenho. Então, essa tabela está me dizendo que aparece uma vez o número 3, que aparecem 3 vezes o número 4, 5 vezes o número 5 e assim por diante.
Então, para eu fazer a média com uma tabela de frequências, o que eu preciso fazer é multiplicar o valor que eu tenho pelo número de vezes que ele aparece, certo? E aí, depois que eu fizer todas essas multiplicações, eu preciso somar todos esses valores, certo? Então, somando todos esses valores, a gente vai ter 112. Esse 112 precisa ser dividido pelo total de dados, pelo total de frequências que a gente tem, que é 20. Então, usando a tabela de frequência, a nossa média será igual a esse valorzinho aqui dividido por esse valorzinho aqui. E a gente chegou no mesmo valor que nós tínhamos anteriormente. Depois disso, a gente precisa encontrar quem é a mediana. Para encontrar a mediana, a gente precisa saber quantos dados que a gente tem no total. A gente tem um total de 20 dados. Então, a mediana vai estar na posição metade de 20, que é 10, e na posição metade mais 1, ou seja, 10 mais 1. Aí eu preciso usar essa tabela de frequência e encontrar onde que está a posição 10, e o dado que está na posição 10, e onde que está o dado que está na posição 11. Bem, aí eu vou usar as frequências acumuladas. Olha, olhando as frequências acumuladas, o último dado dessa linha está na primeira posição. O último dado dessa linha está na quarta posição. O último dado dessa linha está na nona posição. Então, nessa linha aqui, a gente encontra os dados que vão da posição 10 até a posição 15. E todos esses dados têm o valor 6. Então, o dado que está na posição 10 é 6 e o dado que está na posição 11 também é 6. Então, a mediana vai ser a média entre 6 mais 6, entre 6 e 6, ou seja, 6 mais 6 dividido por 2. Ou seja, a mediana é 6. E aí, eu preciso usar a tabela de frequências para calcular a variância. E como que eu vou fazer isso? O que é a variância? A variância é cada um dos dados menos a média elevada ao quadrado, certo? Então, se eu pensar daquela forma que nós tínhamos anteriormente, eu vou ter que pegar esse dado aqui, diminuir a média, e essa média vai estar travada, e isso tudo aqui tem que estar elevado ao quadrado. E aí, se eu puxar isso aqui, eu vou ter qual é o valor do desvio ao quadrado para o número 3, para o número 4, 5, 6, 7, 8. Só que o que acontece? O número 3 ele aparece uma vez só. Então, é esse aqui o tamanho do desvio, que é igual ao desvio que nós tínhamos lá em cima, o primeiro desvio. O número 4, o desvio dele é 2,56. Só que o que acontece? O número 4 ele aparece 3 vezes. Então, para eu computar esse desvio, eu já posso pegar esse valorzinho total aqui e multiplicar pela frequência que ele aparece. Então, eu vou pegar isso aqui vezes o número de vezes que ele aparece vezes o tamanho dos desvios, certo? Ou a quantidade de vezes que ele aparece vezes o tamanho do desvio. E aí eu vou ter que a soma dos 3 desvios que a gente tem lá é 7,68. E aí aqui a gente tem que pensar da mesma forma. Eu preciso pegar a quantidade de vezes que ele aparece e multiplicar por aquilo pelo tamanho do desvio. E aí, se eu puxar isso até o final, eu vou ter os desvios para cada um dos valores. Somando tudo isso, a gente tem 30,8 como a soma dos desvios. Só que a variância é a soma dos desvios dividido pela quantidade de dados. Então, divide pela quantidade de dados e a gente tem 1,54. Então, percebam que a média
a mediana e a variância, tanto na letra G quanto na letra H, deram o mesmo valor. E por que que isso acontece? Que é o que está sendo perguntado na próxima alternativa. Isso acontece porque os dados são discretos e eu tenho exatamente o valor de cada uma das linhas da tabela de frequência, o que não vai acontecer no próximo exercício.